Então vamos nos preparar para esse encontro, como nós sempre fazemos, seguindo o exemplo de São Francisco de Assis. Vamos deixar tudo o que atrapalhou a cada um de nós nesses dias de encontrar Jesus, né? Vamos deixar todos esses entraves de lado e vamos nesse momento buscar trazer Jesus para o nosso interior. Então, precisamos de um espaço para que ele possa agir, né? Quanto mais espaço nós formos dando a ele, mais ele vai agindo em nós. É interessante nós nos esvaziarmos completamente para que a ação de Deus seja plena em nós. Foi o que Jesus fez e nós temos que buscar fazer também. Então, principalmente nesse momento onde nós estamos reunidos, vamos fazer essa parada. Vamos nos esvaziar completamente para que Ele venha, através de cada um de nós, se manifestar essa noite. Então, em silêncio, percebam a sua presença em nós, na nossa casa, no nosso meio. Conversa com Ele, abra o seu coração, coloque as suas intenções para esse momento de oração. Peça que Ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos um pouco melhor das suas verdades, dos seus ensinamentos, do que Ele deseja de cada um de nós. Peçam forças, né? Bastante força, para continuarmos nessa caminhada rumo a Jesus. Peçam a paz para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, para o mundo inteiro, né? Peçam a saúde. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Feche os olhos um pouquinho, se coloque nas mãos do Pai. Vamos aproveitar esse momento tão importante, né, na nossa fraternidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12,
não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulos, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Meus irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos ler novamente, procurem ler novamente, peçam a presença do Santo Espírito para nos iluminar, né? Estão em silêncio, o texto é longo, então leem pelo menos mais uma vez. Pronto, deu para ler? Deu? Então vamos colocar aquilo que cada um de nós entendeu, né? Buscando trazer para a vida, para a fraternidade. Então são muitos pontos muito importantes nesse evangelho que devem ser destacados. Eu vou buscar colocar alguns, né? Depois cada um vai completando e volto a dizer, ele é muito, muito rico, tem muita coisa importante, né? Muito importante nesse evangelho. Então, eles estavam reunidos num domingo, de portas fechadas, e Jesus vem e aparece no meio deles, né? Esse domingo é o dia da ressurreição, é o dia que nós guardamos também, né? Como cristãos, e é o dia que Jesus aparece para eles, e nesse momento ele vem ao encontro deles e diz: A paz esteja convosco. Novamente ele repete a mesma frase: A paz esteja convosco. Jesus é a paz, né? Quem está com Jesus encontra a paz, a verdadeira paz. Longe de Jesus, nós nos perdemos, nós nos desiludimos, nossa vida não tem sentido, né? Falta objetivo. Mas com Jesus nós estamos em paz. Com Jesus nós estamos em casa. Com Jesus nós encontramos o nosso lugar aqui nesse mundo. A vida passa a ter sentido, né? Temos um objetivo, razão sólida para viver. Porque Jesus então vem trazer para nós essa paz. Outro ponto importante, um dos discípulos não estava aí no grupo, né? Tomé não estava no meio deles.
Daí nós podemos refletir, né? Cada um pode colocar o seu entendimento. O que Tomé estava fazendo? No meu modo de ver, Tomé estava triste, desiludido. É aquele que, como diz o texto, ele precisa ver para crer. Então ele estava duvidando das palavras de Jesus, daquele que ele prometeu, de que iria voltar. E, ao meu ver, no meu entendimento, ele estava voltando para casa. Assim como os discípulos de Emaús estavam voltando para casa, eu vejo que Tomé também estava se afastando do grupo. Estava desiludido, triste, sem fé. E quando os discípulos voltam a encontrar com Tomé, dizendo para ele: olha, nós vimos Jesus, ele apareceu para nós. Essa ir ao encontro de Tomé é um ponto muito importante que também nós temos que refletir hoje, nesse momento aqui do nosso encontro, né? É aquele que encontra Jesus, aquele que restabelece a fé, aquele que encontra o caminho e se preocupa com o outro que está perdido, que está fora, né? Que ainda não encontrou Jesus. É aquele que vai ao encontro de Jesus, ao encontro desse discípulo que está perdido, para trazê-lo de volta ao meio, né? Por que isso? Por causa das palavras de Jesus, né? Onde Jesus encaminha os discípulos para fazer aquilo que ele fez, né? Como disse Jesus: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, ele disse: recebei o Espírito Santo. Aquele que vocês perdoar serão perdoados, e aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados, né? Nós refletimos isso muitas vezes. É um sentido bem diferente do que muitos imaginam. O sentido de perdoar é aquele que vai ao encontro do outro, aquele que vai buscar o outro para o meio. Foi o que os discípulos fizeram, foram ao encontro de Tomé para trazer para o meio deles, né? E isso volta a repetir, então, novamente, depois de 8 dias, ou seja, no próximo domingo, né, à tarde, onde eles estavam reunidos. Agora Tomé, através, né, dos irmãos que foram ao encontro deles, está agora no meio deles, na casa de portas fechadas, e Jesus aparece novamente para eles, né? E se dirige a Tomé: venha, Tomé, venha, coloque o seu dedo aqui nas minhas feridas, né? Tudo aquilo que ele pensou em fazer, Jesus repetiu as palavras deles para que ele possa, né, ter de volta a sua fé, né? O ponto alto de tudo isso é quando Jesus, né, fala para eles: felizes aqueles que crerem sem ter me visto, né? É o nosso caso, cada um de nós, né, que estamos aí com essa fé, crendo em Jesus, né, sem ter visto Jesus, sem ter colocado as mãos, como Tomé fez, em suas feridas, né? É importante também colocar aquilo que Tomé falou, onde ele disse assim: meu Senhor e meu Deus, né? Essa frase é muito importante, pois foi por causa disso que Jesus foi crucificado, né? Porque ele disse que ele era Deus, né? Deus, Jesus é o nosso Deus, né? E é por essa razão que ele foi para a cruz. Foi a principal razão, né? E nesse momento, então, Tomé repete, né, essa afirmação: meu Senhor e meu Deus. Mas ele faz isso por causa que ele viu. E nós devemos fazer o mesmo, repetir essa frase, né, sem ter visto, através da nossa fé. Então busquem trazer para a vida, para a fraternidade. Coloquei alguns pontos, vamos aprofundar um pouco mais em tudo isso.
Então eu gostaria que cada um de vocês colocasse o seu entendimento, o ponto que mais chamou a atenção de cada um, né? Como nós sempre fazemos, trazendo para a vida, para a paternidade, né? Para o nosso dia a dia. Então vamos lá, o que vocês têm a dizer? Vão abrindo os microfones, aquele que for querendo falar, né? Se manifestar. E vamos lá. Já que ninguém quer falar, eu vou falar. Tá todo mundo com medo aí de falar, né? Então eu vou começar pelo medo aqui. Eles estavam fechados com medo. O medo é muito triste. Uma pessoa com medo, ela fica inibida, ela não consegue pôr o que ela sente para fora, e pelo menos eu acho, né? Então, esse medo, ele nos oprime, não deixa a gente ser feliz, né? E a gente não consegue nadar para as águas mais profundas, né? A gente fica só na beirada. Então, foi isso aí que me chamou a atenção. A segunda coisa que me chamou a atenção é que Jesus vem mostrar para nós que ele está vivo. Olha aqui, a paz esteja com vocês, eu estou aqui. Então, é isso que ele quer da gente, né? Ele quer estar vivo para a gente, todo dia, toda hora, em todos os lugares. Daí foi a segunda coisa que me chamou a atenção. A terceira foi que ele recebeu, ele foi enviado, ele recebeu o Espírito Santo e ele quis passar isso para nós. Eu vou enviar vocês, para vocês continuar a missão. Então é isso que ele está falando para mim hoje. Olha, eu estou enviando vocês. Vamos continuar a missão. Continue a missão. Eu não vou mais fazer parte desse mundo, eu estou em outro plano. Agora vocês é os missionários. E a outra coisa é Tomé. Esse Tomé deixa a gente numa interrogação. Eu já fiquei pensando que o Tomé, talvez, ele não tivesse medo. Então, ele estava buscando Jesus. Jesus falou que ia voltar, pode ser que ele estava buscando Jesus. Mas ele queria ver. Ele queria ver as marcas, ele queria ver as chagas, ele queria ver tudo. Mas será que ele não estava buscando Jesus? Ele era o menos medroso? Não sei, é a minha opinião. É isso que eu senti hoje, tá bom? Muito bem. E aí, quer continuar, Keno? Você estava iniciando? Só um pontinho que estou lembrando, assim, também. Eu achei legal que são 8 dias depois, né? Então, assim, às vezes a gente faz oração e já quer que resolve na hora, né? Ou já quer um resultado, né? E demorou 8 dias para ele aparecer, né? Para mostrar para Tomé que... Então, acho que essa questão do tempo, né? Às vezes a gente quer as coisas tão rápidas assim, não é bem assim, né? É verdade. Mas você entendeu o sentido de 8 dias, né? De aparecer no domingo, a importância do domingo para nós cristãos, né? O guardar o domingo, ir à missa, porque quando você vai a uma celebração, a uma missa, lá você tem a palavra e tem a Eucaristia. E o que eles naquele momento estavam presenciando é a palavra e eu repartir o pão, a Eucaristia, né? Então é importantíssimo relembrar esse momento, né? É por isso que os cristãos naquela época foi colocado de propósito nesse texto aí. Então aos domingos Jesus se encontra com ele. Então vai saber por quanto tempo isso aconteceu, né? E continua acontecendo até hoje quando nós participamos, né, da Santa Missa, né? Desse momento onde Jesus aparece, está no nosso meio, presente, né? É o fato de relembrarmos, e por isso que ele deixou, de relembrarmos esse momento tão importante, né? Então tem um fundamento muito sério em torno desses 8 dias aí, né? Vou falar um pouquinho. Isso. Assim, ontem tem um moço que trabalha lá comigo que perdeu a mãe. A mãe faleceu de Covid. Então, assim, a gente fica muito triste, né? Ver toda essa doença. Ontem à noite eu estava assim, bem... Tem que tomar até um chá para dormir, porque a gente fica assim, né? Tomando conta desses vírus. De repente, a gente escuta esse evangelho, né? Que vem dizer: a paz esteja com vocês. Isso é um acalento para a gente, né?
isso parece que, né, endossa um pouquinho, né, esse amargo que a gente está vivendo. Então, toda essa situação que a gente está vendo muito triste, né, muito triste, de repente nós estamos na Páscoa, né? É Jesus aí ressuscitado, né? Então, é a nossa força mesmo. Então, agora, quando lendo esse evangelho, agora o Luizinho lendo, realmente, assim, a gente se sente fortalecido, né? A palavra, que é a Eucaristia, Então, nesse momento, principalmente quem está vivendo, é incrível. Eu acho que a gente tem que se apegar a Jesus ressuscitado mesmo, né? É o Jesus vivo. É Ele que vai nos ajudar, né? É nele que a gente vai conseguir passar por tudo isso. É um pouquinho isso. Muito bem, Ilza. Eu quero agradecer também a sua celebração de ontem, viu? Foi muito bom, tá? Obrigada pela celebração. Amém. Eu só queria falar um pouquinho também sobre Tomé, que vem sempre na minha mente. Assim, eu não sei se vocês assistiram, eu acho que alguém assistiu o filme de Tomé. Tomé era o único, ele não estava lá com os discípulos, era o único que estava procurando o corpo de Jesus. Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo, e ele estava procurando o corpo de Jesus. Ele não tinha entendido ainda, né? Que Jesus tinha ressuscitado. A fé dele era fraca, né? Como a nossa, muitas vezes, né? A gente precisa ver para crer. Então, a gente fica malhando Tomé, mas muitas vezes, nós somos Tomé, eu sou Tomé. Minha fé é pouquinha, muitas vezes a gente duvida que Jesus está ali, que Jesus ressuscitou, né? Então Tomé estava confuso, ele estava procurando o corpo de Jesus. Foi o único que não estava com medo do pessoal lá que condenou Jesus, né? Ele estava procurando o corpo de Jesus. Enquanto os outros discípulos estavam lá tudo morrendo de medo, com as portas fechadas, né? E ele foi o único que foi procurar o corpo de Jesus. Então eu não condeno ele desse tipo, entendeu? Porque ele não estava entendendo, todo mundo estava confuso, né? Também ainda não tinha a presença do Espírito Santo que Jesus deu para eles depois, né? Jesus veio trazer a paz e o Espírito Santo para eles. Estava todo mundo confuso. Muita gente, a gente fica confuso, né, agora, por exemplo, nessa pandemia, né? A gente fica confuso, não fica sem saber em quem acreditar. Muitas mentiras que o povo espalha, né? Esse evangelho está muito atual para nós nesse momento. Tem muita gente que precisa, alguém da família pegar a doença, alguém da família morrer, para poder acreditar, para poder se cuidar, né? A gente está vendo muito isso, eu vejo muito isso, né? As pessoas não se preocupam, estão procurando festa, quer se divertir, quer ir para um shopping, né? Fica reclamando que shopping está fechado. Mas porque a doença não pegou uma pessoa da família ainda, é como se não acreditasse que a doença está aí, que o vírus está aí, né? Então, eu estou vendo muito isso, né? Morreu mais uma pessoa conhecida, não sei, acho que alguém de vocês deve conhecer a Claudete, ministra da Curitiba, não foi ministra da Curitiba, ministra da palavra? Acho que Luizinha, alguém, a maioria das pessoas que conhecem, né? A mãe dela faleceu essa noite. Estava internada há alguns dias, né? Entubou, aí depois sedou, tirou a sedação. Ela não acordou, ficou uns 3 dias sem estar sedada, mas sem estar entubada, mas não acordou, depois piorou, né? Aí ontem sedaram ela de novo, né, para poder entubar, e essa noite ela faleceu, né? Quer dizer, tá chegando perto da gente, tá chegando nos nossos parentes, né? E muita gente tá precisando esperar chegar para poder acreditar, para se cuidar, né? Eu acho muito triste isso, né? A gente precisa chegar para poder acreditar. É como parecido com a nossa fé, né? A gente precisa, muitas vezes, a gente é Tomé, a gente tem que ver para crer, né? A gente não está longe de Tomé, nossa fé é fraca, é pequenininha, né? Que muitas vezes a gente não vê, ele não acredita, precisa ver Jesus, nem Tomé precisou, colocar o dedo do lado dele, nas mãos dele para poder acreditar, né? Nós somos muito fracos, nossa fé é pequena, né? Nós precisamos ter um pouquinho mais de fé, acreditar, né? Jesus
está aqui do nosso lado, os discípulos de Emaús também. Estavam todos decepcionados, voltando para casa, né? Não entendiam o que estava acontecendo. Né? Eles estão preocupados com as coisas desse mundo, com as coisas daqui. Não enxergou que Jesus está do lado deles, né? Muitas vezes nós somos isso também, né? Preocupando com as coisas daqui, com as coisas do mundo, preocupando com o dinheiro, com as contas a pagar. E não percebe que Jesus está do nosso lado, caminhando conosco, né? Nós temos que ser mais sensível nesse sentido, né? Estar um pouquinho mais com nossa fé. Minha fé é muito pequena, né? Muitas vezes a gente duvida que Jesus está ali do nosso lado, né? Nós temos que ser sensíveis nesse sentido, né? Entender e acreditar que Jesus está ali do nosso lado, caminhando conosco, né? Muito bem, Conceição. Eu queria falar sobre o povo de Deus. Tem várias passagens na Bíblia, Jesus pedindo não ter medo. Medo, eu acho que faz parte da covardia. Então, o medo faz a gente se afastar também de Deus. Portanto, a gente tem que fugir do medo como o capeta foge da cruz. Então, o medo faz a gente, às vezes, atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa vivência, atrapalha a nossa comunicação com os irmãos, atrapalha em muitas coisas. Então, o camarada que tem medo não merece estar vivendo. Né? E o medo, eu procuro me afastar do medo. E eu me afastando do medo, eu sinto que Deus está me ajudando, que Deus está me favorecendo, que Deus está me mostrando o caminho. Então, por que ter medo? Filho de Deus não pode ter medo de forma alguma. Se quiser ser considerado filho de Deus, né? Tem que perder esse medo, tem que ser soldado guerreiro, né? Tem que lutar contra o mal e se afastar do mal o máximo possível. É assim que eu penso. Muito bem, senhor Arnaldo. Eu quero falar assim, eu estava pensando em tudo que foi falado aí, eles estão fechados, os discípulos estão fechados, né, numa sala, com medo. E hoje realmente também nós estamos também, né, fechados nas nossas casas também. E estamos com medo, sim. O senhor Arnaldo falou que a gente não pode ter medo, mas a gente está com medo, né? Quem de nós não está com medo de pegar esse vírus, né? E por isso que a gente está se cuidando e cuidando dos nossos, mas nós temos medo, né? Principalmente, como disse a Conceição, está chegando perto, a gente está vendo pessoas muito próximas, né? Contraindo o vírus e muitos vindo a falecer. Mas uma coisa que é interessante é que Jesus se coloca, né, no meio deles, e como hoje ele se coloca também no nosso meio. Então essa certeza, como a Rose falou, né, de que ele está vivo, presente conosco, isso realmente, né, Ilza também falou, isso é um acalanto para o nosso coração. Então, assim, essa certeza, né, que ele está vivo conosco. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, eles estão reunidos e Jesus, as portas estão fechadas, eles devem ter realmente assustado, né, porque Jesus aparece no meio deles, se coloca no meio deles. Mas uma coisa que me chamou a atenção é assim, os discípulos, eles estão com medo, estão com as portas fechadas, mas eles estão juntos, reunidos, né? Eles estão ali, certamente a gente pode imaginar que Maria, que Nossa Senhora também está com eles, né? E eles estão ali
aguardando, né? Ele falou que ia ressuscitar, mas eles estão juntos, certamente estão em oração também. Então, Tomé, Conceição falou que ele está buscando, está lá fora. Jesus não apareceu para Tomé quando ele estava sozinho lá fora. Ele vai aparecer com eles juntos. Então, a importância, né? Eu fiquei pensando desse nosso momento especial aqui, que estamos juntos. É quando a gente está junto, né? Que ele se coloca presente, que ele se faz presente, né? E então, assim, na semana seguinte, Tomé está junto. Ele podia ter aparecido a Tomé, né? Durante a semana, não, ele apareceu quando Tomé está junto. Então, a importância da gente estar em fraternidade, da gente estar em comunidade, da gente estar em igreja, né? E então, essa presença real, né, de Jesus na Eucaristia, né, no Evangelho, na palavra, a importância, né, de nós nos encontrarmos. Hoje, a gente não está podendo estar lá junto, mas a gente está presente pela internet. Hoje nós estamos aqui presentes na leitura orante. No começo a gente, né, vai chegar um, chega outro. Aí eu fiquei pensando, né, que antes a gente lá na comunidade a gente ficava esperando chegar um e outro. Agora a gente espera entrar na telinha aqui. Então é interessante como vai mudando, mas no fim a gente está junto, né? E o alcance disso é muito legal, né? Porque depois o Luizinho coloca isso no YouTube e outras pessoas também vão estar juntos, né, em oração. Então, me chamou a atenção isso, né? Esse estar em fraternidade, estar junto com os irmãos e aí essa presença, né? Jesus se coloca presente e ele fala, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, quer dizer, vocês estão recebendo aí, né, a minha mensagem, a minha palavra, mas isso não é para ficar dentro de vocês. É para vocês fazerem o que eu fiz, né? A minha missão é a missão de vocês. Então, acho que o mais importante, né, é a gente perceber que Jesus está presente e que ele nos envia, né? E hoje, com o desafio da pandemia, a gente tem que, pensar, né, uma nova forma de fazer essa evangelização, né? Então, como a gente vai chegar até o outro, né? Os discípulos foram até Tomé e falaram, olha, o Senhor esteve com isso, né? Ele apareceu para a gente, né? E então a gente também levar, né, essa presença de Jesus, falar, olha, ele é a verdadeira paz, né? Isso é possível porque hoje a gente está aí com muitos grupos, né? Eu tenho participado de um monte de grupos de oração online, aí, grupos do WhatsApp pedindo oração. Então, nesses grupos é que a gente vai, né? Quando um pede oração, a gente está colocando, né? A nossa confiança, né? De que Jesus está presente e ele tem o poder de curar, né? Ele está vivo no nosso meio e ele está cuidando, né, de tudo. Ele tem o controle de tudo. Muitas vidas estão sendo, né, tiradas, muitas pessoas próximas estão indo, né? Mas assim, tudo, Deus tem o controle de tudo. E eu tenho certeza que ele tem o controle dessa pandemia também, né? Então, é isso. Acho que os discípulos estavam juntos em oração. Nós precisamos nos manter juntos em oração,
né, para a gente conseguir vencer, né? Não vai ser cada um para si, Deus para todos. Não, nós temos que estar em comunhão, né? Como fraternidade, como igreja, da forma que nos é permitido hoje, né? Com cuidado. Não é o fato de não estarmos podendo ir lá, né, na igreja. Ele falou que ele é a paz, ele está conosco. E quando aqui nós estamos, né, temos a palavra, e ele está tão presente na palavra, ele está presente na Eucaristia e na palavra. Então hoje ele está conosco, verdadeiramente, e o Espírito Santo conosco. Então isso é muito bom, isso é o que a gente crê e é o que a gente professa, né? É isso aí. Muito bem, perfeito. Então, dos 8 dias, né? Eu fiquei vendo na situação de que, ok, né? É o dia do domingo, tal, onde ele se reuniu, né? Por essa linha de raciocínio, nesse sentido. Mas também ele passou ainda 8 dias sem acreditar, né? Ele poderia ter acreditado naquele momento, né? E nós também, né? Nós também, às vezes, passamos 8 dias, né? Ou 80, ou 8 milhões de dias sem acreditar, né? E esperando um sinal propriamente, né? E às vezes, nesses 8 dias, existe o medo, né? Medo que a gente está conversando aí. Complicado isso daí, né, cara? Você falar que, eu não vou ter medo e tudo bem. Só que depois que passar, você fala, não, mas, meu, por que você ficou com medo? Então, sou eu aqui, Jesus, ó. Pô, você não precisava ter ficado 8 dias, né? Tá vendo aqui, seu incrédulo, né? Aí você fala, caraca, né, velho? Quanto de Tomé que nós temos, quanto de Tomé que eu tenho, né? Que eu tenho, né? Que a humanidade tem, né? Porque quando você olha também esse evangelho no começo aqui, eu vi aqui, né, perseguido pelos judeus, né? Então os judeus perseguiam, né? Depois, na Segunda Guerra, os judeus eram perseguidos, né? É uma loucura, né, velho? A gente é estranha, né? O ser humano é um bicho estranho, né? E porque a gente complica, talvez, né, Luizinho? Sempre tem uma visão mais simplificada das coisas, né? Que faz sentido, né? Então, essa situação, como a gente complica as coisas, né? Como eu complico as coisas, e passa os 8 dias aí, ou os 8 anos, ou os 80, bem esperando esse domingo, né? E a gente talvez tem que tentar encurtar isso daí, se quiser ser feliz agora, né? Não queria nem falar, mas acho que foi demais. Muito bem. Eu acho que essa questão do medo aí que é complicado, né? Acho que as outras vezes que eu passei por esse evangelho aqui, a gente via, eu meio que, entre aspas, julgava, né? Falei, poxa, né? Tudo bem, tá com medo, mas, poxa, ficou com Jesus, né? Como que eu vou ter medo, né? Você dá uma... Mas aí você... Porque a gente nunca passou por uma situação de medo. A gente tinha, né, algumas situações de medo, mas eram pequenas, né? Diante dessa que a gente está vivendo hoje, a gente tem medo pela nossa vida e pela vida das outras pessoas, quem a gente ama, né? Então, e aí nesse momento a gente entende, né? Poxa, por que você está com medo, né? E eles ficaram com medo também, porque pela vida deles, por tudo, né? Que eles estavam pensando que iam viver e não vão viver mais, né? E a gente se encontra nessa situação também, de que essa semana eu estava conversando com o Ni, tem um turma que está internado, né? E aí a gente, minha prima mandou notícia, né? E é difícil porque ela não consegue ver, não consegue ir lá dar a mão, sabe? Não consegue conversar com a mãe, com o pai. E você fala, meu, que situação, sabe? Aí você fica pensando, poxa, e a vacina? E a vacina que não chega? E é isso, é aquilo. E você fala, meu, estamos no mato sem cachorro, né? Então ele falou assim, se correr, a gente corre com certeza.
Eu fiquei ficando de fome. Não tem. A gente ficou meio desanimado esse dia, né? Ficou bem assim, puxa, que né? Coisa chata, né? E é interessante que uma coisa que eu notei, pelo menos em mim, que quanto mais a gente vê esse tipo de coisa, parece que mais a gente quer ver. Mais a gente vê e fala assim, nossa, olha aqui essa notícia. Ai, olha isso, né? Ai, né? Ai, vamos ver se tem alguma, né? O que está acontecendo, não sei aonde. E no país tal, parece que, sei lá. E aí a gente vai mais ainda, né? Sendo que deveria ser o contrário, né? A gente devia procurar Jesus, né? Ir atrás de Jesus. E aí que eu fiquei perguntando também, assim, né? Que nem Tomé, que nem a Rose falou, pode ser que estava procurando, né? Também Jesus. Procurando errado. Né? Será que nós estamos procurando errado também, né? Quando a gente fica triste, onde a gente está procurando, né? E aí, assim, onde está Jesus, né? Quantas vezes eu procuro por Ele no meu dia, nas minhas dificuldades. Eu estou reconhecendo, né, Jesus no meu dia a dia. Às vezes eu nem reconheço, Ele está lá e eu não estou reconhecendo. Que nem aconteceu com os discípulos de Emaús, né? E eu estou agindo como Jesus também. Porque Jesus está dentro de mim, pelo menos Ele está dentro de nós, né? Ele mandou, Ele soprou o Espírito Santo e está dentro de nós. A gente, né, Ele soprou o Espírito Santo, eles respiraram, vamos dizer assim, né, absorveu o Espírito Santo e está ali dentro, né, está dentro da gente. Tanto é que quando a gente para um pouquinho, a mágica, né, vamos dizer assim, acontece, né. Então, quando que nem a Isa falou, né, de estar preocupada, é difícil, né, esse negócio. Como a morte, assim, ela nos abala, né, mas é porque abala porque a gente não está com Jesus, né. Se a gente estivesse com Ele, não abalaria. Muito bem. Perfeito. Mário, vamos lá. Então, eu vou falar bem um pouquinho porque vocês são ótimos exegetas, viu? Vocês fizeram uma interpretação aí muito boa. Mas então, como vocês já falaram tudo que eu falar vai ser repetido. Então, eu vou pegar aqui os detalhes para a gente pensar. Na minha tradução, Jesus veio. Jesus não entrou. Ele veio, né? No versículo 20 ele veio, Jesus veio no versículo 24, e depois ele veio no versículo 26, Jesus veio. Eles estavam reunidos por medo dos judeus. Faz sentido eles estarem com medo dos judeus nesse momento. O chefe deles, o líder deles tinha sido sacrificado, morto. Né? Imagina se alguém reconhecesse, né? Esses caras andavam com ele. Ia acontecer a mesma coisa. Então esse medo aí, a princípio, faz sentido. Aí o Arnaldo falou do não tenham medo. Nesse evangelho Jesus não fala não tenham medo, né? Mas ele pede para crer, né? A expressão não tenho medo, do Arnaldo, aparece 365 vezes na Sagrada Escritura. Exatamente o medo é ao contrário da fé. Né? Medo é o contrário da fé. Então, naquele momento do medo, as portas estavam fechadas, com medo dos judeus, existia ali então uma perseguição. E nesse momento, Jesus veio no meio deles. Eles sentem, vocês usaram muito esse verbo sentir, é exatamente isso. É sentir a presença do ressuscitado no meio deles. Né? E eles ficaram cheios de alegria. Então mudou o comportamento aí, de medo passou para alegria. A fé gera alegria. Né? E a saudação, a paz esteja convosco, era uma saudação e ainda é uma saudação que faz parte do judaísmo. Né? E a gente, seguindo Jesus, nós nos saudamos com paz e bem, que significa a mesma coisa. Né? Olha que legal, né?
ponto importante é esse sopro de Jesus, né? Que remete o Evangelho ao Gênesis, né? O sopro da vida, o ruá, né? Deus sopra nas narinas de Adão e dá vida, né? Então o ressuscitado faz esse mesmo gesto, o gesto de soprar, é reviver. Quando você está fechado, trancado, inativo, com medo, você está morto, né? Está inativo, né, Rose? A Rose falou essa questão do medo, né? Esse sopro anima, né? O espírito movimenta a alma, né? E a alma faz com que o corpo tome atitudes, né? Então esse sopro, né, o ruá, né, do hebraico, o espíritus do latim, né, o pneuma do grego, né, tem a ver com esse hálito, isso que faz a coisa viver, né? E Jesus nesse momento é o próprio hálito, é o próprio espírito ali presente, né? Uma outra fala aqui de Jesus, né, que é interessante, mas vocês quase não falaram, que é uma advertência, não é uma missão, né? A partir do momento que vocês assumem o seguimento de Jesus, ele vai falar: recebei o Espírito Santo. Ou seja, ele revive, né, aqueles discípulos, e o que perdoardes, né, tudo que perdoardes, a quem perdoardes, lhes serão perdoados. Isso não é um poder, é uma advertência que Jesus está dando para ele. Vocês têm que perdoar. Senão, se você não perdoa, só aquela mágoa vai ficar em você. Não pode. Né? A orientação é de perdoar. Se você reter, você fica retido, você fica preso àquele pecado. Isso é misericórdia divina. É importante essa interpretação. Né? A gente passou meio correndo por cima dela. Então, a chave de leitura é a presença, é sentir a presença de Jesus. Essa é a chave de leitura, né? A gente não fala, não vê um trecho, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Isso é fala de Jesus para a gente. Né? Mas é preciso crer que ele está ali, que ele está no meio de nós. Né? Na hora da bênção, o Lizinho vai falar: o Senhor esteja convosco, a gente vai falar: ele está no meio de nós. Não é verdade? Então é essa coisa da pergunta da leitura, né? O que nos diz o texto, então? O texto nos diz para que sentimos a presença de Jesus no meio de nós. Quando nós sentimos essa presença de Jesus no meio de nós? Uma pergunta para a gente, né? A gente crê em Jesus sem tê-lo visto? Alguém falou, agora eu não lembro, né? Foi a Conceição. Muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, nós temos o comportamento de Tomé. A gente precisa de sinais. Se a gente não ver sinais, né, como a gente queria, a nossa fé ela fica meio frágil, né? Então essa é a questão da gente procurar manter a firmeza da fé. Firmeza da fé, acreditar em Jesus, dependente daquilo que vai acontecendo, né? A gente tem que acreditar. Eu acho que é isso. O quarto evangelho, o evangelho de João, o evangelista não cita a palavra milagres, né? O evangelista nesse último capítulo, capítulo 20 é o último, né? Capítulo 21, ele foi inserido depois que estava pronto o livro, né? Se pegar a linguagem, as traduções, completamente diferentes. Mas ele não fala em lugar nenhum de sinais. Esses sinais para a gente é a resposta daquilo que a gente pede. Geralmente é assim. Se a gente não vê sinais, a nossa fé balança, né? É assim. Então é reforçar na fé. É o sentir sem ver. Agora, esse sentir, para nós, tem o significado de ver. Não ver com os olhos, mas é mais profundo. É esse sentir. Sentir a presença. Sentir a presença. Esse é a chave que o Evangelho está querendo nos dizer. Depois, um parênteses, né? Do ponto de vista histórico, depois nós vamos contar a história de Tomé, né?
que a Conceição falou do filme, né? Mas aí fala Tomé e Dídimo, né? Só para deixar vocês curiosos, Tomé não é nome, né? Nem Tomé nem Dídimo, não é nome próprio. Tá? Tomé e Dídimo quer dizer duplo ou gêmeo. Então o nome dessa figura não era Tomé. Mas nas traduções acabou ficando como Tomé, uma pessoa, né? Ou São Tomé, né? Interessante. Mas do ponto de vista histórico, tá? Depois uma outra hora a gente conversa a esse respeito, porque é interessante também, viu? História também faz parte. Mas legal, então é isso aí, são os sinais, né, Luizinho? O pessoal tá bem de exegese, viu? Parabéns. Muito bem, Mário. Ótimo. Rosa, quer comentar? Não, eu estou muito triste para comentar alguma coisa, estou precisando só ouvir, mas foi muito bonito isso tudo que a gente ouviu e nós estamos realmente com medo, todo mundo, e meio que preso também, trancado dentro de casa. Tem uma semana que eu perdi uma pessoa extremamente amada para mim, e o duro dessa pandemia, você tem que ter muita fé mesmo, como disse o Mário, porque ela te deixa não só de mãos atadas em relação a quem morre, mas a família que fica. Uma família que está contaminada inteira, que você não pode fazer nada. Então, você não tem o que fazer. Você não pode visitar, você não pode ajudar. Então, você morre um pouco junto. Não precisa estar morrendo longe. Não precisa estar tão perto da gente. Mas a gente está preso, senhor Arnaldo, num medo, numa vacina que não chega, que a gente não pode ajudar as pessoas. As pessoas que mais a gente ama, a gente não pode fazer nada. Isso é uma coisa que mata a gente por dentro. Você não precisa estar com vírus. A gente está morrendo aos poucos, vendo pessoas não tão longe, dentro de casa praticamente. Eu perdi uma pessoa que era como um filho para mim, terça-feira passada. E a mãe está doente, o irmão está doente. E eu não posso fazer nada. E foram famílias que me ajudaram na minha vida inteira. Então, a minha sorte é que a Nayara veio para cá do Rio e está aqui comigo. Mas a minha maior, assim, conforto neste momento é realmente Deus. É a Bíblia, é as orações, porque você vê acontecer e você saber que vai continuar acontecendo, porque nós não temos um plano de vacinação adequado, nós não temos um governo preparado, nós estamos meio que num barco à deriva. E o que sustenta nós é isso, é saber, a Margarete também, que situação a Margarete está passando, nossa irmã da Ordem. Então isso dá força de entrar aqui hoje e ouvir vocês falando, porque não sou só eu, não são só vocês, e não sabemos o que vai acontecer. Mas o fato de estarmos entre fraternidade meio distante, online, mas é um consolo saber que se eu precisar, ou qualquer um precisar, a gente tem um meio de comunicação para um socorrer o outro distante. Mas é isso mesmo, é só a nossa fé, acreditar que realmente Deus, como disse o Mário, está com nós, Ele veio, Ele está, e Ele que vai nos dar fé e sustentar para que a gente consiga vencer isso. Eu espero não morrer e tomar vacina, né? Mas, espero. Mas eu estou muito triste mesmo, estou muito, muito abalada. Não foi porque aconteceu com o Marcos, foi porque já vem vindo, assim, vendo muita, muita, muita morte. E a gente fica com medo mesmo, cada um dentro da sua casa, né? Como passou a Páscoa, cada um na sua toca e Deus na toca de todos, né? Muito bonitinho, mas é verdade. E assim, é só isso que acho que nos sustenta mesmo. Obrigada. Muito bem, Rosa. Ótimo. Eu acho que é o que a Rosângela falou, né? Que é que eu tava conversando. É difícil mesmo essa situação, sabe? A gente até põe meio que em xeque, assim, nossa, será que eu tô sendo um bom cristão, né? Não tô indo lá ajudar pra proteger a minha vida, né? E, assim, na verdade, é porque a gente nunca imaginou, que nem eu falei pra Bruni, que nem essa minha prima, né? Que ela ia passar por perder ou estar com risco de vida do pai e da mãe ao mesmo tempo, né?
E o pior, tipo, se acontecer algum acidente, por exemplo, um acidente de carro, os dois estavam no carro, sofreu um acidente e está no hospital. Você consegue ir lá ajudar a minha prima, você consegue ir lá conversar, você consegue, vó, fica aí que eu vou, né? Tipo, você tá precisando, ir lá oferecer uma comida, qualquer coisa. Mas nessa situação não vai fazer nada. É muito, sabe? É um negócio, é meio, é desafiador mesmo, sabe? E coloca a gente em xeque em muita situação, sabe? Então você fala assim, o que é isso, né? O que é isso que está acontecendo, né? E agora que a gente vê que a vida anterior à pandemia era tão boa, né? Agora que a gente vê e a gente quer recuperar aquela vida que a gente até não dava muita bola para ela. Hoje tem que rezar e observar muito bem as normas de segurança. Usar máscara, não acumular, aglomerar, né? E estar sempre se higienizando, né? Higienizando. Então é isso, é a orientação do Papa Francisco, né? Então nada de missa, né? Nada de missa. Né? Temos que preservar a vida. A nossa missa é a nossa reunião, é a nossa missa não fazer em casa, paciência, é a situação, né? Não é medo, é precaução. Né? Porque não basta a gente só ter medo de pegar a doença. Né? Do momento que a gente contrai a infecção até ela se manifestar, são 7 dias que a gente circulando está transmitindo para outros. Sim. Então a gente tem que transmitir fé, esperança, caridade, de que forma? Mantendo essas normas de segurança, né? Esse é o verdadeiro cristianismo. Não precisa ir lá no templo tocar bateria, cantar, né? Aglomerando a pessoa, né? Uma oração assim, em silêncio, reservada, acho que tem mais efeito nesse momento. Muito bem. Lembrando que Jesus também sentiu medo, né? Ele suou sangue, né? Lá no Monte das Oliveiras. Então, o sentir medo faz parte do ser humano, né? Mas Jesus deu a volta por cima, venceu o medo e nós também temos que fazer essa volta por cima, vencer, né? E ser alegre, né? É importante aquilo que São Francisco falava, né? Para nós rir, né? No sentido de estar sempre feliz, rir sempre, né? É porque é aquele que encontrou Jesus, ele encontrou a paz, encontrou a felicidade, né? E sem falar que os médicos falam, os cientistas descobriram, né, que quando nós estamos contentes, alegres, né, a nossa imunidade é maior do que aquele que está triste com medo. Então, aquele que está triste com medo tem mais facilidade de pegar uma doença do que aquele que está alegre, né? Então, aquela pessoa que está alegre, contente, ela está mais, vamos dizer assim, né, com os seus anticorpos, né, trabalhando melhor do que aquele que está com medo, né? Então também isso é importante. Então é importante nós vencermos esse medo e fazer o que nós estamos buscando fazer agora. A alegria, né? Temos que transformar a nossa vida num momento alegre, festivo, né? Apesar de tudo que está acontecendo. Então nós temos que, vamos dizer assim, continuar com a nossa fé e não viver o mal do outro, né? Nós temos que passar por cima de tudo isso, né? Manter a fé, a alegria, né? Então é diferente isso, levar a boa nova, levar a alegria, levar a fé, a esperança, o amor, né? Tudo isso. E não trazer para casa os males que eles têm. Então, da mesma forma, essa pandemia, nós temos que dar a volta por cima e as coisas todas que estão acontecendo com o nosso vizinho, muito próximo com a nossa família, nós não podemos trazer para dentro de nós tudo isso. Nós temos que nem a Rosa estava agora com bastante sentimento aí, né, sobre tudo isso. Nós temos que, vamos dizer assim, nos vacinarmos de uma outra forma, com a fé, com a esperança, com a alegria, né? Para poder, Rosa, dar para eles, devolver essa paz, essa alegria.
E quando nós nos angustiamos, nós sentimos medo, o que vai sobrar para nós darmos para o outro, né? Então nós temos que superar tudo isso e no lugar de devolver para eles o medo, a angústia, o choro, né? Tudo isso, nós temos que devolver através da nossa oração, da nossa forma de vida, né? A esperança, o amor e tudo mais, né? Então nós não devemos deixar cair e sim permanecermos de pé, assim como permaneceu Jesus, para podermos dar a essas pessoas tudo isso que está faltando neles, né? Ficou claro, gente? É importante nós mantermos a nossa alegria no meio de tudo isso. Não afundar junto com o navio, né? Todo mundo está afundando. Nós temos que permanecer da mesma forma que nós estávamos antes. Pode ser difícil, mas nós temos que permanecer, né? Na alegria e na paz. Foi o que Jesus falou aqui: a paz esteja com vocês. E essa paz é tudo aquilo que nós precisamos para ter vida. Então a paz significa isso. Tudo isso que nós precisamos para ter vida, uma vida em abundância, é isso que Jesus quer. Eu acho, Luizinho, que a gente tem que, se a gente já faz, já leva uma vida de oração, a gente tem que, sabe assim, ampliar isso. E essa, que nem a Kenola falou, né? Você não pode ajudar, a Rosa também. Mas a gente pode, o nosso melhor hoje é a oração. A gente pode rezar o rosário, sabe? A oração que a gente colocar, né? A energia dessa oração, ela vai chegar. Isso é muito importante. E vai deixar a gente bem e vai deixar o outro bem. Isso. Sabe? Eu acho que o melhor hoje é a oração. Né? A oração com a palavra de Deus, a oração com a meditação, a oração... às vezes eu tô lá cozinhando e eu tô recitando, sabe? Uma oração, mandando uma oração para fulano. Às vezes onde eu tô, né? 3 horas, Divina Misericórdia, eu rezo, invoco a Divina Misericórdia pedindo. Então, assim, às vezes eu não posso estar junto, mas a minha oração pode. Então, o nosso melhor, eu falo que o que a gente tem de melhor hoje, né, é a oração. E nós estamos tentando aqui em casa usar, né, todas as formas possíveis para atingir as pessoas. E encontramos aí o YouTube, né, para poder passar esses momentos de orações que nós fazíamos aqui com a Cris. E todas as vezes que antes de iniciarmos, né, a gente não grava, mas eu peço para Deus, para o Santo Anjo da Guarda que está nos acompanhando, né, para que todos aqueles que participarem desse momento de oração sintam a paz do Senhor, que sintam a alegria do Senhor, que essa oração possa trazer para a sua casa, né, essa alegria de Jesus, né? Então eu rezo com bastante, nós rezamos com bastante força, né, para que todos aqueles que ouvirem essa oração percebam a presença de Jesus, percebam a paz de Jesus, né? Então está servindo. Então espero que continue servindo e nós temos que fazer de tudo, né, para levar ao outro essa felicidade que Jesus, né, essa alegria do ressuscitado, né, essa esperança, né, do ressuscitado para todas as pessoas, tá bom? Então vamos nos manter... Oi? Enquanto o irmão... Até porque o contrário também não dá. Tipo, se você ficar pensando só no que você, né? Ficar pensando no contrário, né? Tipo, na doença, no que tá acontecendo, nananã. Você não vai achar uma luz, não vai achar uma saída. E não cabe, né? Tudo que está acontecendo no mundo não cabe dentro de nós. Então não tem saída pensar desse jeito, né? Ficar triste, né? Revoltado, bravo, né? Tentando achar uma solução, porque não tem. A única que tem é essa que você disse, né? Que é oração, né? Tentar ficar feliz, alegre. Porque o contrário, a gente só vai se machucar, perder tempo, né? A gente tá perdendo tempo da nossa vida também. Não vai estar ajudando realmente a pessoa. Não adianta a gente ficar triste, chorando. É lógico, a gente tem sentimento. Mas a gente tem que saber superar ele, né? Passar por ele.
Exatamente. Como Jesus fez. Né? Perfeito. E a única forma realmente é a oração. Mesmo estando dentro de casa, longe, sem poder fazer nada fisicamente, mas é através da oração. Realmente, eu acho que no momento é só o que nos resta mesmo. Aquilo que o Mário falou, né? Nas igrejas, vamos fazer a nossa casa, a nossa igreja nesse momento. Né? Muito bem. Perfeito. Então feche os olhos um pouquinho, entregue nas mãos de Deus tudo isso que aconteceu, porque nós não fizemos nada, foi Ele que fez acontecer tudo isso em nós, né? Foi a presença dele que passou todos esses conhecimentos, esses ensinamentos para nós. Nós não fizemos nada, somos apenas um instrumento, um frágil instrumento em suas mãos. Então vamos agradecer a tudo isso, dizendo todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, né? Sobre a nossa fraternidade. Pense em alguém que esteja precisando da bênção de Deus, uma pessoa, uma família, né? Tem tantas pessoas precisando da bênção de Deus. Então elevem essa bênção para todas essas pessoas, para essas que pedem oração para nós, né? Estamos rezando por todos eles. Que essa bênção possa descer sobre cada um deles, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.